Para quem for chegando posteriormente, eu vou deixar fixado no comentário o capítulo de hoje, para quem quiser acompanhar também. Bom dia. Bom, gente, hoje é o capítulo 15. Fora da caridade não há salvação. E o item é a necessidade da caridade, segundo Paulo. Só que antes da gente iniciar a leitura dessa parte, eu vou fazer a oração e depois a gente dá continuidade à leitura. Quem quiser colocar do lado aí uma garrafinha de água, uma jarrinha de água, para ela ser magnetizada, pode colocar. Sinta-se à vontade. Então vamos lá, quem quiser fechar os olhos para facilitar a concentração, eu vou ficar de olhos abertos aqui para poder ver que está entrando, para facilitar a comunicação. Amado Mestre Jesus, te pedimos a permissão para iniciar mais um Evangelho no Lar. Solicitamos a assistência dos nossos amigos espirituais, dos nossos mentores, dos nossos guias, para que eles consigam nos intuir a respeito do Evangelho e que possamos colocar em prática no nosso dia a dia. Que assim seja, Senhor, graças a Deus. Tá dando para ouvir direitinho o áudio, tá? A música de fundo dá para ouvir também. Se alguém quiser me confirmar aí, por gentileza. Bom dia, Léo. Bom, então vamos lá. Necessidade da caridade, segundo Paulo. Ainda que eu falasse todas as línguas dos homens e a língua dos próprios anjos, se eu não tiver caridade, serei como o bronze que soa e um símbolo que retine. Ainda quando tivesse o dom de profecia, que penetrasse todos os mistérios e tivesse perfeita ciência de todas as coisas, ainda quando tivesse toda a fé possível, até o ponto de transportar montanhas, se não tiver caridade, nada sou. E, quando houvesse distribuído os meus bens para alimentar os pobres, e houvesse entregado meu corpo para ser queimado, se não tivesse caridade, tudo isso de nada me serviria. A caridade é paciente, é branda e benfazeja. A caridade não é invejosa, não é temerária, nem precipitada. Não se enche de orgulho, não é desdenhosa, não cuida de seus interesses. Não se agasta, nem se azeda com coisa alguma. Não suspeita mal, não se rejubila com a injustiça, mas se rejubila com a verdade. Tudo suporta, tudo crê, tudo espera e tudo sofre. Agora, essas três virtudes, a fé, a esperança e a caridade, permanecem, mas dentre elas, a mais excelente é a caridade. É a primeira epístola aos Coríntios de Paulo. De tal modo compreendeu Paulo essa grande verdade que disse: quando mesmo eu tivesse a linguagem dos anjos, quando tivesse o dom de profecia, que penetrasse todos os mistérios, quando tivesse toda a fé possível, até o ponto de transportar montanhas, se não tiver caridade, nada sou. Dentre estas três virtudes, a fé, a esperança e a caridade, a mais excelente é a caridade. Coloca assim, sem equívoco, a caridade acima até da fé. É que a caridade está ao alcance de toda a gente, do ignorante como do sábio, do rico como do pobre, e independe de qualquer crença particular. Faz mais, define a verdadeira caridade, mostra não só na beneficência, como também no conjunto de todas as qualidades do coração, na bondade e na benevolência para com o próximo. Bom, aqui, nesse aspecto da caridade, ela é um pouco difícil de ser sintetizada, né?
mas não tem como falar de caridade sem falar de amor também. Então, tal que no Livro dos Espíritos existe um capítulo separado justamente para isso, né? É a lei de amor, justiça e caridade. Então, o amor fica associado à caridade. Para Joana de Ângeles, no livro Amor Imbatível Amor, o amor é a substância criadora e mantenedora do universo, justamente porque ela é uma essência divina, ela provém de Deus. Ela diz mais ainda, que é um tesouro que quanto mais se divide, mais se multiplica e se enriquece à medida que reparte. E por que isso acontece? Porque como provém de Deus, que é um recurso infinito, então quanto mais você dá, mais você vai receber. Leon Denis fala no livro Grande Enigma sobre a fraternidade, né? A solidariedade universal. Que ele diz que todos os seres estão ligados, todos, mesmo os planetas, as estrelas, nós encarnados, os desencarnados, todos nós estamos ligados uns aos outros e nós nos influenciamos mutuamente, seja pelo pensamento, pelo sentimento, pelas palavras, pelas ações. Até porque nós já sabemos, né, que os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, as nossas emoções, elas vão moldar o que nós somos. A pessoa que ela vive angustiada, triste, então ao redor dela, aquela aura dela vai vibrar a mesma coisa e, portanto, vai atrair também as mesmas condições, digamos assim. E aí mais na frente, Leon Denis fala: todos os espíritos em marcha evolutiva, eles são ajudados de alguma forma. Por exemplo, aqui na humanidade, nós recebemos diversos auxílios, já nos foram reveladas muitas e muitas coisas, tanto no campo científico, político, enfim. Aí ele fala aqui, mais na frente, né? Todos os espíritos em marcha são auxiliados por seus irmãos mais adiantados, e portanto cabe a nós o dever de auxiliar também os que necessitam de auxílio. Então, por conta disso, praticar a caridade. Mas às vezes a gente se pergunta o que é a caridade, né? O que é a caridade? Por que ela é tão difícil de ser definida? E aí, para quem assistiu já o ciclo anterior, eu até falei também da caridade como ela é vista para Jesus, que é uma pergunta feita por Allan Kardec no Livro dos Espíritos. Como que Jesus enxergava a caridade? Como era a caridade para Jesus? Aí ele fala que é benevolência para com todos, indulgências para com os erros e perdão das ofensas. E aqui Paulo, ele sintetiza, digamos assim, essa lei, quando ele fala a caridade é paciente, é branda e benfazeja. A caridade não é invejosa, não é temerária nem precipitada. Não se enche de orgulho, não é desdenhosa, não cuida de seus interesses, não se agasta, nem se azeda com coisa alguma. Não suspeita mal, não se rejubila com a injustiça, mas sim com a verdade. Tudo suporta, tudo crê, tudo espera e tudo sofre. Então aqui ele sintetiza basicamente os caracteres do homem de bem, que também é citado no Livro dos Espíritos, né? Dentre os caracteres do homem de bem, um dos primeiros que é citado é a caridade, porque quem vive ensina a caridade, com certeza já tem abrangendo aí todos os outros, as outras virtudes. E é por isso que ele fala aqui, ele cita 3 virtudes, ele bota a fé, a esperança e a caridade. E ele fala que as 3 são importantes, mas a caridade é a maior delas, é a mais excelente. Não que as outras não sejam importantes, né? Isso também nos é mostrado no Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec pergunta: e aí, Freitinhas, bom dia. Quando Allan Kardec pergunta qual a mais meritória de todas as virtudes. E os Espíritos falam que toda virtude é meritória, porque ela representa um avanço na escala. Oi, Amanda, bom dia.
porque elas representam um avanço na escala evolutiva. Só que a caridade, ela é sim a mais meritória, a mais virtuosa, digamos assim. Aí o Emmanuel queria falar um pouquinho de um trecho que ele aborda, né, no livro Evangelho por Emmanuel, os comentários. Perfeito, Grace, é isso mesmo. Caridade é o ato mais lindo que precisamos sempre praticar. Até porque, como diz, uma vez eu li em algum local, não lembro aonde foi. Quando você acende uma vela, você é o primeiro que está sendo iluminado. Então, quando você pratica caridade, você é o primeiro a receber o auxílio. E depois você vai estender esse auxílio aos demais. Deixa eu ver aqui onde foi que eu marquei. Pronto, é do livro. Esse livrinho aqui, ó. Os comentários de Emmanuel do Evangelho. E aqui nessa parte que a gente estava lendo, que é, ainda que eu falasse a língua dos anjos e tudo mais, Emmanuel, ele troca uma pequena palavrinha e ele coloca compreensão. Ele troca caridade por compreensão e não perde o sentido do texto, né? Pelo contrário, fica mais fácil o entendimento. Aqui ele fala, ó, se falo nos variados idiomas do mundo e até mesmo na linguagem do plano espiritual, a fim de comunicar-me com os irmãos da terra, e não tiver compreensão dos meus semelhantes, serei qual gongo que soa vazio, ou qual martelo que bate inutilmente. Se cobrir-me de dons espirituais e adquirir fé, a ponto de transplantar montanhas, se não tiver compreensão das necessidades do próximo, nada sou. Perfeito, Amanda, é isso mesmo. É isso mesmo. Na verdade, nós estamos nos ajudando, né? Por isso que começa primeiro com a gente, depois é que vai partir para o próximo. E aqui um aspecto interessante que a Emmanuel aborda é a respeito da compreensão. Porque se eu não tiver compreensão do que você está passando, do que você precisa, do que acontece no seu mundo interior, ao seu redor, eu não vou poder ajudar da forma possível, eu não vou poder realizar o que poderia ser feito da forma mais ampla, né? Aí aqui ele fala, ó, a compreensão, aí que do mesmo jeito que na caridade Paulo vai citar os aspectos do homem de bem, os caracteres do homem de bem, Emmanuel também vai falar aqui a respeito da compreensão. E ele nos diz, a compreensão é tolerante, prestimosa, não sente inveja, não se precipita e não se ensoberbece em coisa alguma. Não se desvaira em ambição, não se apaixona pelos interesses próprios, não se irrita nem suspeita mal. Tudo suporta, crê no bem, espera o melhor e sofre sem reclamar. Não se regozija com a injustiça e sim procura ser útil em espírito e verdade. Por que acontece isso? Porque a pessoa, quando ela tem compreensão não só de si, mas do outro, ela já passa a praticar a caridade de forma espontânea, sem precisar que alguém passe na rua e estenda a mão pedindo algo. Ela já tem a necessidade de ir até aquela pessoa, se voluntariar, se prestar seu apoio, sua ajuda da forma que for necessária. E aqui mais na frente ele fala aqui uma coisa que é interessante, porque aqui Paulo fala da caridade, né? Que ela tudo suporta, tudo crê, tudo espera e tudo sofre. Então lembra quando eu falei lá no começo que não tem como falar da caridade sem falar do amor? Pois é. E aí a Emmanuel também já nos coloca essa pequena troca da caridade para o amor. Aí ele fala que o amor, em verdade, ele tudo suporta, né? Tudo crê, tudo espera e tudo sofre. Porque o amor, ele é paciente. Porque como a gente foi, como dissemos no comecinho,
como o amor provém de Deus, a centelha divina, a essência divina, logicamente vai ter todas as características da divindade. Então, por isso que é paciente, suporta as coisas, é indulgente. Deixa eu ver onde foi que eu coloquei aqui a parte da... Aqui o texto aqui é da Palavra de Vida Eterna, do Emmanuel. E aí, Léo, bom dia. O amor tudo sofre. Esse é o título desse capítulo que tem aqui no livro, né? E aqui ele fala assim: o noticiário terrestre reporta-se diariamente a desvarios cometidos em nome do amor. Porque isso a gente pode ver, né? Como é que você tá? Isso a gente vê, né? Todos os dias acontece algum tipo de homicídio, assassinato, alguma coisa, e as pessoas falam que fez por amor, né? Quando na verdade não é. Aí ele fala: homicídios são perpetrados publicamente, suicídios sulcam de pranto e desolação a rota de lares esperançosos. Furto, contenda, injúria e perversidade aparecem todos os dias, invocando a inspiração do sentimento sublime. Mulheres indefesas, homens dignos, jovens promissoras e infelizes crianças, em toda a parte, sofrem abandono e aflição sob a legenda celeste. Entretanto, só o egoísmo, traduzindo o apego da alma ao bem próprio, é que patrocina os golpes da delinquência, os enganos da posse, os erros da impulsividade e os desacertos da pressa. Apenas o egoísmo gera ciúme e despeito, vingança e discórdia, acusação e cegueira. Aí, em contrapartida, depois do egoísmo, ele vai falar do amor. O amor, longe disso, sabe rejubilar-se com a alegria dos corações amados, exposando-lhes as lições e as dificuldades, as dores e os compromissos. Não se atropela nem se desmanda. Abraça o sacrifício próprio em favor da felicidade da criatura a quem ama, a razão da própria felicidade. Por esse motivo, no amor verdadeiro não há sinal de qualquer precipitação, proclamando a imoderação à loucura. O apóstolo Paulo afirmou divinamente inspirado: o amor tudo sofre. E, de nossa parte, acrescentaremos: o amor genuíno jamais se desregra ou se cansa, porque realmente sabe esperar. Aí aqui ele traz uma perspectiva interessante, porque aqui é dito que a caridade é a mais meritória de todas as virtudes. Mas existe um defeito que, digamos assim, seria o mais... Como é que eu posso falar? O pior, digamos assim, o pior defeito, né? Que seria o egoísmo. Que ele já traz aqui na leitura, né? Que os problemas gerados na nossa sociedade, grande parte deles são frutos do egoísmo. Quando nós nos colocamos centrados, deixamos de ver o próximo, deixamos de ver o outro e passamos a ver e enxergar somente o nosso lado, somente dentro da gente. Somente o mundo baseado no nosso próprio prisma. E aí, por conta disso, acontece os golpes de delinquência, os enganos de todos os tipos, as paixões desvairadas, tudo proveniente da vingança, ou do egoísmo. E aqui o amor, diferentemente disso, o amor sabe esperar, o amor é o antagônico dessa parte toda. Por isso que não tem como falar de caridade sem falar do amor. E aí você vê assim que para Paulo, que era Saulo antigamente, isso tem todo um peso, tem todo uma lógica por trás disso. Porque antes o cara que perseguia os cristãos, ele fazia o mal, né? Porque ele achava que estava fazendo certo. E aí depois passou a fazer o bem sem nem questionar. Então, ele sim é um exemplo de como as pessoas conseguem mudar, de como as pessoas conseguem praticar sim o bem. Deixa eu ver aqui a outra parte que eu marquei. Aí que ele fala:
além dele citar os aspectos da virtude, ele fala da caridade, né? Aí ele mostra não só a beneficência, como também o conjunto de todas as qualidades do coração. E quais são essas qualidades do coração? Aí foram aquelas qualidades que é citada no Livro dos Espíritos. Não me lembro agora qual é a questão, acho que é 918, que fala sobre os caracteres do homem de bem. E aqui ele já fala que a bondade e a benevolência para com o próximo, que também é a mesma forma como Jesus enxergava, via a caridade, já naquela época e agora também, né? Bom, aí finalizando aqui a nossa interpretação a respeito do Evangelho segundo o Espiritismo, nesse capítulo 15. Fora da caridade não há salvação, a caridade segundo Paulo. Eu espero que tenha ficado entendido assim, de forma mais simples, né, que eu posso trazer para vocês a respeito dessa passagem do Evangelho. Quem colocou a água aí ao ladinho, o jarrinho, potinho de água para ser magnetizado e durante o dia ficar se hidratando, ainda mais nesse Beira-Bró, né? Eu gostaria de fazer com vocês a oração final, a oração de encerramento. Quem quiser se sentir à vontade para fechar os olhos. Eu vou fechar dessa vez porque já vi quem entrou, quem estava aqui com a gente. Então vamos nos concentrar um pouquinho, reparar um pouco no nosso organismo, no nosso corpo, diminuir a tensão muscular, relaxar, focar na respiração, inspirar profundamente, expirar. Amado Mestre Jesus, te agradecemos, Senhor, pelo que nos é apresentado dia a dia no Evangelho no Lar. Que possamos colocar em prática, apesar da dificuldade de colocarmos isso em prática, que possamos, mesmo que passinhos curtos durante o dia, colocar o Teu Evangelho em prática. Te pedimos a bênção dos nossos lares, dos nossos familiares, dos nossos amigos, dos nossos inimigos também. Auxílio para todos, para o nosso planeta que passa por um momento de grande dificuldade. Te pedimos que os amigos que tiraram a sua vida através do suicídio, que desencarnaram através do suicídio, sejam recebidos de maneira bem amável no plano espiritual. Que possamos esperar dias melhores. Que assim seja, graças a Deus. Eu que agradeço, Grace, por você estar aqui comigo, né? E é isso, gente. Muito obrigado pela presença de todo mundo. Que Deus abençoe cada um de vocês, seus lares, seus familiares. E que tenham uma semana realmente iluminada. Forte abraço a todos e até a próxima.